Oi, gente. Eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um livro dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. E é sobre isso esse vídeo hoje. Gente, esse livro que os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, eu tive acesso a esse livro há uns anos atrás, né? É um livro bastante, acho que já tem 50 anos, eu acredito, mas que só, eu já tinha vontade de ter esse livro há bastante tempo, mas só agora eu tive, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de comprá-lo. E eu achei tão interessante que eu resolvi compartilhar com vocês aquilo que me chamou mais a atenção, porque trata de algo assim, que se você for, como o autor mesmo recomenda, você for ler nas entrelinhas, você vai ver que faz sentido na tua vida. E aí tu começa a pensar, a perceber a respeito das leis universais, não é? Aí começa a filosofar, que é interessante também. Gente, primeiro hábito, seja proativo. Uma das coisas que eu ouvia muito falar, seja proativo. O que é ser proativo? É ter iniciativa, é ter iniciativa e tal. Só que após eu ler esse livro, na verdade, eu fiz um estudo desse livro, não é? Então, eu descobri que ser proativo vai muito mais do que ter iniciativa. É muito mais. É algo de autoconhecimento mesmo, de dentro para fora. E eu fiquei tão encantada com isso, muito, muito mesmo. E eu espero que é, isso seja uma ponta de um iceberg para vocês também, assim como foi para mim. Olha só, a primeira coisa que eu destaco desse primeiro hábito é a autoconsciência. A autoconsciência é a habilidade de pensar a respeito do próprio pensamento. Vocês já pararam para observar o pensamento de vocês? O que você está pensando, né? A frase do Facebook? No que você está pensando, né? Então, a primeira coisa assim que me chamou mais atenção é sobre isso. A autoconsciência, a habilidade de pensar no seu próprio pensamento, né? Porque a gente passa o dia inteiro pensando. Aliás, a mente da gente, ela é automático. Os pensamentos vêm automático e é algo incessante que não para. Mas que tipo de pensamento é esse que não para na tua mente? Não é interessante a gente pensar sobre isso? A gente parar um pouco para observar, né? Para um pouco para te observar sobre o que você está pensando. A outra coisa é a respeito que ele conta no livro, o autor conta no livro, sobre o médico Viktor Frankl, sobre a descoberta dele, a teoria, digamos assim, não é? Da liberdade de escolha. Porque ele conta toda a vivência dele lá na época do nazismo, quando ele estava preso, e ele observou as pessoas lá desesperadas, gritando e tal, e ele observou, bem, o que eu posso fazer aqui? Eu estou preso, eu não posso sair, e eu sei qual vai ser o meu fim, que é a morte, e o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Então, a partir disso, dessa observação, que ele descobriu, podemos dizer assim, não é? Essa teoria do estímulo e da resposta. Cada estímulo pede uma resposta. Só que entre o estímulo e a resposta, nós temos a liberdade de escolher. Eu posso escolher, não é? Se esse estímulo, como ele vai afetar a minha vida, o meu comportamento, a minha ação ou a minha reação, não é? Então, isso foi um outro ponto que foi muito interessante descobrir isso, né? Eu posso escolher a forma como a outra pessoa reage,
não é? Ao comportamento das outras pessoas em relação a mim. Eu posso reagir, eu posso simplesmente ignorar, ou eu posso me ofender, ou eu posso responder. Eu tenho essa liberdade de escolher, não é? E tem uma frase muito interessante que resume um pouco essa teoria, não é? Esse estímulo e resposta, que ninguém pode feri-lo sem o seu consentimento, de Eleanor Roosevelt. Só você pode permitir que a outra pessoa, o comportamento de outra pessoa influencia no seu comportamento. Só você pode deixar isso acontecer. Não é interessante isso? Antes não. Antes eu achava que eu não pensava sobre isso, né? Eu não sei, talvez você já tenha feito esse estudo, talvez você já tenha detectado isso, né? Mas eu estou falando de alguns 2 anos atrás, quando eu não sabia sobre isso. E eu reagia automaticamente a tudo. E aí, a partir disso, eu comecei a observar e a mudar. Não, eu posso escolher, né? A outra pessoa. Eu posso escolher não me ofender, eu posso escolher a não reagir, não é? Porque pode ser algo relacionado não ao meu comportamento, mas ao comportamento dela, né? Então, percebam que a gente tem esse poder de escolher a forma como vai reagir a cada estímulo, não é? Outra coisa também foi os tipos de controle, não é? Que ele fala que é o espelho social. O controle direto é o controle do meu comportamento. Eu tenho controle sobre o meu comportamento, a forma como eu lido com as pessoas, meus relacionamentos. Eu tenho controle sobre isso, não é? Eu posso mudar e tudo mais, não é? E o controle indireto refere-se ao comportamento das outras pessoas, que aí já não posso fazer intervenção nenhuma. Eu não posso mudar as outras pessoas. Eu posso aceitá-las, não é? Porque a mudança, ela acontece de dentro para fora. Por isso que é inútil, não é? A gente querer mudar as outras pessoas. Nós nunca vamos conseguir fazer isso. Só a própria pessoa pode, só ela tem a chave dessa porta, digamos assim, não é? Para ela abrir de dentro para fora. O outro controle é o controle inexistente, que é o controle que está no meio ambiente, digamos assim, não é? Da natureza, por exemplo, quando chove, eu não posso fazer nenhuma intervenção. É simplesmente de aceitação, não é? Essa questão do vírus que está aí, dessa quarentena que nós estamos vivendo, a única coisa que nós podemos fazer é seguir as normas, ficar em casa, cuidar da nossa família, mas nós não temos como fazer nenhuma intervenção de mudança, não é? Então percebam que esses controles, à medida que nós vamos ficando conscientes disso, nós vamos mudando. Nós vamos mudando e nos tornando mais proativos, não é? Pessoas mais conscientes da sua ação e do seu estímulo e, consequentemente, da sua resposta, não é? Então, por isso que eu queria trazer essa reflexão para vocês e dizer que, se tiver interesse, se vocês tiverem interesse, que a gente aborde mais um hábito, que seria o próximo hábito, o primeiro mais importante, que todos os 7 hábitos eles estão interligados, não é? Mas se você tiver interesse num outro tema desse, comenta aí, não é? Se também você já leu esse livro, me conta aí o que achou do livro, se agregou, o que agregou na tua vida, qual foi a mudança significativa, não é? Se ainda não comprou esse livro, eu vou te deixar um link, né, para te ter acesso e verificar tuas possibilidades aí de compra, tá, gente? Então era isso que eu queria abordar hoje e aí a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!